Fala galera do Chão de Hangar! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, onde mergulhamos nas histórias fascinantes dos profissionais que estão por trás da aviação. Aqui, celebramos as jornadas inspiradoras, as superações e, claro, os momentos engraçados que tornam esse setor tão único e apaixonante. Nós somos Murilo César, técnico em estruturas aeronáutica, e Felipe de Paula, mecânico de manutenção aeronáutica, e neste espaço trazemos à tona as memórias e os aprendizados daqueles que fazem a aviação acontecer. Vamos ouvir relatos emocionantes de amigos que fizemos pelo caminho, relembrar empresas onde deixamos nossa marca e compartilhar as lições que nos moldaram como profissionais e como pessoas. Preparem-se para embarcar em uma viagem cheia de histórias surpreendentes, risadas e inspiração. Este é o Chão de Hangar, onde a aviação é contada pelos seus verdadeiros protagonistas. Fala, galera da aviação. Hoje nós vamos conversar com a Calistene Kolusiuk. Ela tem 12 anos de experiência e já teve passagens por empresas como Costa do Sol, Bristol e Aerolio. Calistene, muito obrigado pela sua participação, tá? Por você ceder o seu tempo de estar aqui contando um pouquinho da sua história, enriquecendo o nosso conteúdo. E para quem não te conhece, faz uma apresentação. Quem é a Calistene? Então, vamos lá, prazer. Eu sou a Calistene. Hoje eu estou como copiloto do AW, tá, no offshore. É um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história. Nesses 12 anos, eu até falei, né, não tenho só 12 anos, eu tenho 36 anos de aviação, porque eu nasci, meu pai já era piloto de avião, então isso tá no sangue. Eu só desviei um pouquinho do caminho e fui para o helicóptero. Legal. E como que começa essa história, Calistene? Você já falou que você teve a inspiração vinda do teu pai, né, dentro da família, mas quando foi a decisão? Quando você começou? Então, eu comecei, né, lá pequenininha, eu sempre indo no aeroporto com meu pai, até teve situações inusitadas aí de mecânicos antigos chegarem para mim e falar, nossa, que legal, te vendo aqui, eu te via pequenininha, eu tinha 4 anos de idade, então eu nem sabia quem que era a pessoa, e a Legal. pessoa já me conhecia, muito, muito legal. E aí, com isso, eu tinha meus 16, 17 anos, mais ou menos, eu falei para o meu pai que eu queria ser piloto de avião. Mas eu acho que foi uma forma mais de proteção, porque a aviação é um mundo totalmente masculino, aquela coisa, né? Ainda mais 20 anos atrás, então eram outros tempos, não tinha essa grande inserção de mulheres na aviação. Então, aí ele acabou me encorajando a ir para outro ramo. Então, eu me formei em comércio exterior, fiz pós-graduação em direito tributário, igualzinho, né? Tudo no mesmo Uhum. ramo. Aí acabou que um belo dia eu simplesmente joguei tudo pro alto. Falei, não, não quero. Eu tinha 25 anos já. Foi quando eu decidi ir para que eu realmente eu amava, que era aviação. Só que dessa vez eu fugi, né, da aba dele, porque eu fui pro helicóptero. Nem ele acreditou, porque eu nunca tinha subido no helicóptero. Que legal. Então, essa que foi a O teu história. pai era asa fixa, né? Asa fixa. Aham. E ele aceitou Ele bem a fazia ideia quando você telemetria. e ele aceitou bem a ideia quando você falou que ia largar tudo? Ah, é que ele, na verdade, ele estava trabalhando na África na época, né? Hum. Ele meio que ou aceitava, porque eu falei assim, ó, já larguei o emprego e tô indo trabalhar numa loja de brinquedo que pagava bem, comissão era boa. Eu falei, com isso eu vou conseguir. E eu sempre fui muito assim, tipo, eu vou conseguir, ponto e vou. Então, eu fui nessa, e foi quando ele voltou da África e falou, não, então, peraí, vamos conversar, sentar, eu quero saber qual que é mesmo essa tua intenção, se Uhum. você vai realmente largar tudo, porque eu sempre fui muito estudar, largar a pós-graduação, largar tudo para fazer isso. Uhum. Falei, não, eu vou, pode E fazer. você, Aí a gente conversou, e acabou que eu não fui trabalhar, ele foi lá e deu o sonho dele no meu sonho, que ele tinha um carro que era o sonho dele, ele deu esse carro no meu sonho. não, legal. E quando a aviação entra no sangue, não tem quem segure, né? Não tem jeito. Você vai até o E a final. culpa é dele, né?
Se a culpa é Exatamente. dele, agora ele tem que Quer bancar. dizer, o teu caso, a aviação nem te pegou, né? Ela já veio com você desde que você nasceu, né? Então, pior ainda. Já, já. E deixa eu te falar, você já foi logo de. Você quando começa na escolinha, né? Você começa na escola, você começa já Uhum. direto no helicóptero ou você começa com asa fixa? Eu comecei diretamente no helicóptero, né? Muita gente associa o asa fixa com asa rotativa. Até quando eu falo, meu pai é piloto de avião, muito mais fácil para você. Não, são coisas totalmente diferentes, são mundos diferentes, assim. Muita gente não conhece da asa fixa, não conhece gente da asa rotativa e vice-versa. Então, tenho várias histórias de viajar 12 horas daqueles ônibus convencionais só para pegar a hora de voo. E são coisas que a gente passa na aviação. Não adianta Não tem jeito. ter. Quem realmente quer tem que sofrer um pouquinho. É, mesmo porque a gente sabe que a hora de voo ela é muito cara aqui no Brasil, né? Era isso que eu te perguntar, como você se virava com isso? Você ficava lá piruando o voo? Você estava lá dando instrução? Quais foram os... E teve amigo meu de falar, ó, vem para cá que você vai fazer voo comigo. Tá, onde você tá? Aracaju. E eu morava em Curitiba. Filho, era pegar o cartão de crédito da mãe, parcelar a passagem aérea em milhões de vezes e bora, vamos voar. Então era aquela coisa, não tinha muito o que fazer, não, tinha que correr atrás de voo. É isso que você falou. É, não, não tem jeito. Assim, quem quer, cara, dá o jeito, não tem jeito, se vira. E quantas horas são a formação para você tirar a primeira? Porque é o piloto privado e depois você consegue, você passa para o comercial, né? Como é que é essa formação? Isso. No total, piloto privado e comercial são 100 horas de voo. São menos horas, né, do que no avião, porém o custo dele é mais alto. Ele fica mais ou menos 3 vezes o valor, Então, né, só, ou 2 vezes um pouquinho mais assim. só para a gente entender, tem muita gente que assiste que não conhece. Tá. A pergunta é a seguinte: você entre o privado e o comercial, para você começar a voar profissionalmente, você começar a transportar, são 100 horas de voo? Sim. Ou entre Para você poder trabalhar com isso, 100 horas de voo. 100 horas de voo, né? Para você começar a voar sozinha, Isso. Aí a gente pode fazer também o INVA, né? Que a gente fala, que é da instrução. São mais 10 horas de voo. Então, 110 horas de voo, você consegue, por exemplo, arrumar um emprego numa escolinha para você pegar horas de voo para trabalhar fora. Por quê? Porque normalmente as empresas, não estou falando de offshore, estou falando é, de, né, piloto privado, eles pedem uma hora mínima por conta do seguro. Então a entendi. gente fica muito preso por conta desse seguro. Essa relação que a gente tem de buscar hora de voo, de ficar, né, no aeroporto pedindo hora para a galera, fazendo duplo, isso daí é por conta dessas horas do seguro que a gente precisa. Não é só você terminar as 100 horas e já ir para voo. A E já gente sai depende voando. Você muito não pode, por dessas. exemplo, você Se eu não pagar me as engano, 100 são horas, 50 horas. né? Não Oi? tem condição de você pegar e pagar essas 100 horas, né? Você tem que dar um jeito de fazer elas de forma alternativa, né? No total, eu acho, se eu não me engano, para do seguro são 500 horas que eles pedem, entendeu? Então é uma coisa que fica salgado, assim. Como você vai pagar isso? Não Não tem. tem como. Porque o caminho normal é entrar para a instrução. Porque é onde você ganha um dinheirinho, não é muita grana, mas assim, você ganha um dinheiro e você está fazendo suas horas de voo. Então, se você acumular ali e falar, não, pelo menos eu não estou pagando, você ganha bem. Exatamente. Lógico. Você Não é? está cumprindo o que você precisa e ainda consegue salvar. Exato. Você não tá pagando por aquilo, você está ainda recebendo por aquilo, então, ótimo. Esse é o caminho mais normal que todo mundo faz aí. Muito legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. E quando veio o seu primeiro trabalho profissional? Olha, carteira assinada? Primeiro Há profissional. 2 anos atrás, Costa do Sol. Costa do Sol. E como você Costa chega do... no offshore? No offshore, foi uma história muito engraçada. Uma menina que me conheceu na Sky Clear, no meu PC.
Por isso que eu acho que eu falo que é válido a gente conhecer, conversar com todo mundo na formação, porque tudo pode virar, pode abrir portas. A gente acha que não, mas é. Essa Network. menina, eu sempre cumprimentava ela e tal, a gente conversava, mas não era aquela coisa de proximidade. E um belo dia ela me ligou e falou assim, Kali, eu tô querendo sair da empresa onde eu tô, na Uhum. época era Herói, e eu queria deixar alguém no lugar. E, pô, eu conheci você lá, eu sempre vejo como que você é e tal, você está sempre, né, se esforçando e fazendo as coisas, eu vejo como você é, eu queria que você ficasse no meu lugar. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Ela, não, calma, eu não te falei salário. Eu falei, tá, não sei, mas eu vou. Aí ela, tá, mas eu não te falei não, tá, mas eu vou. Aí ela viu, só você mesmo, porque eu sempre fui assim, quando eu quero, eu vou atrás e não adianta, não tenho que segure. E aí, nisso, isso foi numa terça-feira, na outra segunda-feira eu fiz entrevista com o chefe dela, na quinta-feira eu estava me mudando para o Rio de Janeiro. Então foi assim, cheguei Cabo Frio com duas malas, sem previsão de volta. Meu Deus, que coragem, hein? Aí fiquei aqui, trabalhei no administrativo, trabalhei como despachante de voo, trabalhei no treinamento, abri o setor de treinamento da empresa. Aí, depois de 4 anos, foi quando a Costa do Sol me chamou para voar. E puro network, puro conhecimento, gente daqui e dali vai indicando você, Mas vai deixa, vendo como é que você é. mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você entra no offshore, você entra onde? Qual a empresa? Eu entrei na Aeróleo, Na Aerolio, que né? hoje é Bristol, Então, aí entrou uma curiosidade aqui. Quando você tá? chega aqui no offshore, que você vê os grandes porte, os helicópteros de grande porte voando, como é que foi isso na tua cabeça? Cara, Você sai de Robson, né? Não sei os outros modelos que é, você vai voar, mas você sai de um Robson e vê um S-92, você vê um AW139, um 76. Como é que foi isso para você? o tipo que eu mais voei ali foi o 44, mas mesmo assim ele é pequenininho, né? Muito. Dentro dele tem uma mosquinha. Não, quando eu cheguei, aí eu vou te contar uma situação que teve. Eu, como despachante, fui tirar minha primeira missão em Maricá. Aí tinha um voo de Maricá, que era Maricá voltando para Cabo Frio. E eu Uhum. morava em Cabo Frio como despachante. Eu sei que a gente pediu permissão para contratante, tudo, eles autorizaram o meu voo de volta num voo deles, da Petrobras. Cara, a hora que eu cheguei, eu vi aquelas plataformas, vi tudo, vi os caras pousando, eu comecei a chorar. Aí o copiloto, sua França, a gente sempre tá chorando, é isso que Achou que eu você estava com quero, medo. é isso que eu quero, eu chorava, cara. Foi muito legal, muito legal. Foi um mundo que foi abrindo, assim, na verdade, eu entrei na aviação, quando eu cheguei para o meu pai e falei, eu quero helicóptero, foi por conta de um pouso, né, no offshore. Que eu Uhum. assisti um vídeo de um pouso no offshore. E eu falei, eu quero fazer isso. Não foi uma coisa que eu entrei, lá no PP, não. Inclusive, quando eu estava no PP, aquela coisa, né, de roda da galera, eram 30 alunos. Dos 30 alunos iniciais ali, eram 30 alunos, só eu de mulher. Então, imagina, a gente conversava o dia inteiro, e eu adoro conversar. Uhum. Aí ele chegava e uma das conversas era: o que que você pensa em fazer? E só eu falava offshore, o resto era todo mundo. Não, eu quero trabalhar na Sul, que é o forte de Curitiba. Então, na parte do sul, não tinha muita gente que falava: eu quero trabalhar no offshore. Aí falava: Calistênia, você tá doida? É difícil de entrar no offshore. Eu falei: eu sei, mas é o que eu quero. É E eu determinação, não né? consegui conhecer ninguém no offshore. Cara, que legal. Assim, uma das coisas que a gente tem conversado muito aqui, né, dentro da aviação, de uma forma geral, desde o mecânico, engenheiro, piloto, todo mundo, uma das virtudes que mais traz crescimento para o profissional da aviação, lógico, que além do conhecimento técnico, além do network, é a coragem. É exatamente isso que Exato, você está falando, é você olhar e falar, exatamente isso.
eu vou fazer, eu vou conseguir e eu tenho capacidade para fazer. Exatamente. É, Sabe o que que eu sempre falo? Eu falo muito assim: se Deus colocou no seu coração a vontade, é porque você é capaz. Eu exatamente. sempre tive isso na minha cabeça. E até eu entrei na aviação foi uma coisa muito. Tem gente que não acredita, é uma coisa muito inusitada. Eu estava insatisfeita no emprego onde é que eu estava, já Uhum. estava já com labirintite de estresse, sabe? E aí eu ia na igreja sempre que era ali perto, eu comecei a orar e falei assim, ó, coloca na... Eu quero hoje uma palavra para mim. Aí a palavra era, você quer mudar? Então comece a mudança por você. Se é por você mudar, largar emprego, qualquer coisa, faça. Que aí as portas vão se abrir. Foi isso que eu fiz. Eu acredito muito nisso, já tive algumas experiências nesse sentido também. E eu falo que a minha vida, sabe o que que é? Eu atravesso portas. Em que sentido? Se Deus abriu uma porta, para mim é exatamente o que você falou. Se ele abre uma porta, você tem que entrar. Independente, Exatamente. independente do que se tem do outro lado, você tem que entrar. Porque está preparado para você e você tem capacidade. E eu já vi alguns colegas perdendo a oportunidade por não terem consciência da capacidade que eles têm, ou por ter um pouco de Por não receio. acreditar neles mesmo, né? E a gente, às vezes, se prende muito, muito fácil. Você, É, você vai vivenciar, você já não vivenciou. Às vezes você está numa condição boa, você tem um salário bom, e você não acredita que pode ser melhor do que aquilo. E olha, tem muita coisa na nossa frente. Muita coisa. tem, As pessoas não fazem tem. ideia. As pessoas não fazem. Exatamente, exatamente. É uma coisa que isso aconteceu logo depois. Eu trabalhei outra situação. Eu trabalhei no navio de cruzeiro para aprimorar inglês e tal. Eu trabalhei em navio de cruzeiro. Certo. Quando eu voltei, era para eu trocar de navio. Num dia que essa menina me ligou, ela me ligou às 3 horas da tarde. Eu lembro assim nitidamente. Às 10 horas da manhã, eu tinha levado um Delta porque o meu visto não tinha saído. Uhum. O meu visto foi. Ele estava em processo ainda e a empresa precisava de uma resposta rápida. Eu juro para você. A hora que a empresa falou para mim, não, a gente não vai porque o teu visto não saiu, a gente não vai te contratar, que eu chorei horrores. Me deu um estalo, eu falei, vou abrir de novo o site. Abri o site, o meu visto estava aprovado. Então foi assim, na hora que eles me ligaram, estava negado. Negado não, né? Estava em avaliação. E Uhum. aí, quando, tipo, minutos depois que eu entrei, estava aprovado. Aí, na minha cabeça, ao invés de eu correr atrás, então, eu falei, cara, se foi assim, não era para ser. E não fui atrás. E aí, de tarde, essa menina me ligou. Por isso que quando ela me ligou, eu já falei, tá, eu vou. E como assim? Tá, eu vou. Eu não tinha o que perder, não tinha. Para mim, era aquilo e pronto. Exatamente. Eu brinco, sabe? Uma coisa que eu falo que eu brinco é o seguinte: quando a aviação ela te escolhe também, você pode tentar correr, você pode tentar sair, você pode tentar fazer outra coisa, não vai conseguir. Não vai deixar você Exatamente. sair. Não vai deixar. Eu falo assim de experiência É, própria. Diversas vezes eu já pensei em sair, já trabalhei para sair, já me planejei para sair, e nos 45 acontece alguma coisa que tu fala assim, cara, não tem como. Eu não posso largar é isso, isso aí. não posso fazer isso. E deixa eu te falar, aí você entra trabalhando no administrativo, e como é que surge a oportunidade para você entrar dentro da cabine? Para você ir para a cabine? Cara, eu conversava muito com o meu chefe, eu chamo ele de meu mentor, e ele, nossa, eu desabafava com ele, Uhum. nossa, sempre conversando com ele via o tanto que eu me esforçava para aquilo, e ele saiu da empresa e foi trabalhar na construção. E foi quando ele abriu um processo seletivo, ele me indicou, e aí eu entrei no processo seletivo e fui trabalhar lá com ele. Mas eu falo que o objetivo da vida dele era só me colocar lá, porque logo depois ele voltou para Bristol.
A dança da cadeira aí é inexplicável, né? Eu falei para ele, não, você já cumpriu já o seu objetivo, que foi me colocar para voar. Pronto. E você entra na Costa do Sol já direto para. Eu entrei para 7,6, Uhum. aí fiquei voando 7,6. Um ano depois, a CHC me chamou para ir voar a W. Aí não tive como, né? A E você, W. eu gosto de saber as coisas, porque assim, eu fico imaginando as histórias, né? E aí, quando você entra na cabine a primeira vez, que você realiza o sonho, em teoria você realiza o sonho. Com certeza. Não, a primeira coisa, eu entrei dentro da cabine de 7,6, eu já olhei e falei, caraca, o tanto de botão que tem isso, será que eu vou dar conta? Primeira coisa que a gente pensa, né? Uhum. Caramba! Aí eu comecei com lá eu usava o Charlie Plus, né? Aí Uhum. todo mundo me falava do Alfinha, que tal, que era de para Tudo acionar o analógico. Alfinha, era terrível, não sei o quê. Falei, Jesus, imagine eu acionando isso daí. Mas aquela coisa, né? Sempre com receio, é uma máquina gigantesca na tua mão. Voava numa que dava, era eu mais 3 lugares. Aí agora é eu mais o comandante mais 12 lugares. Eu falei, caramba! Esse foi só o começo, né? Para começar, com 12. É, foi, nossa, mas foi emocionante, assim, foi muito emocionante. É uma coisa que eu falo que é uma experiência única que todo mundo deveria ter, assim, sabe? Só que é o que eu te falo. Se você tiver medo do novo, você não vai, não. Vai. E assim, só para as pessoas entenderem, o que que acontece? Às vezes não se tem a dimensão do que é, né? A gente está falando de uma máquina de milhões de dólares, custa muito dinheiro. Você tem É. 12 vidas na sua mão, né? Você vai pousar numa plataforma que não é uma superfície estável, você depende de condições meteorológicas Pequenininha, pequenininha. Então, assim, não tem como dar um frio na barriga, né? Não tem como você parar e não pensar tem assim, como. não tem como você não ser Não bom, tem. não tem como você não ter o conhecimento técnico da coisa. Como é que é essa experiência? Conta um pouquinho pra gente. Não, Pose Offshore. Meu Deus do céu. Eu suava. Eu não sabia o que fazer. Eu olhava e falava, gente, eu tinha medo de pegar o 22, o 44 para pousar num lugar pequeno. Aqui não é. Aqui, se não for pousar ali, é água, filho. Meu, gente do céu. Ó, tremi na base. Tremi na base. Mas foi muito legal. É um negócio, é surreal. Para mim, eu falo que é surreal. Tem essa foto que eu coloquei aqui atrás, ó, é um monte de água e a gente não pousado lá. Então, decolou dali, você tá na água. Você tá pousando? Tá na água. Não tem. E balanço? O negócio balançando. As É, primeiras horas são aquelas coisas, a gente faz muito spot, então a gente faz muito navio pequeno, o bicho tá balançando, você tem que balançar junto. dá o jeito, né? É uma Tem que experiência pousar e voltar. muito legal. Assim, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes como mecânico e não é fácil. E realmente assim, é o que você falou. Quando você sai, né? Que você entra, você vai para o oceano, você começa a ver aquela imensidão azul, daqui a pouco o pontinho lá na frente parado, você faz o A gente vai cortejo, pousar. é lá que a gente vai pousar. E quando você pousa, quando eu pousei a primeira vez na plataforma que a gente desceu, eu fiquei assim, ó, igual quando você chega do interior na cidade grande, olhando tudo, admirado, porque assim, é de se admirar a exploração de petróleo em alto mar, que eu falo, as pessoas literalmente não têm ideia Não do que tem noção. acontece dentro do oceano. Não, não tem noção da imensidão que é. A gente vê assim e acha que acabou por aqui. Não, se você for muito lá para dentro, tem um outro mundo que muita gente nunca viu. Foi isso que eu vi a primeira vez quando eu era despachante. Quando eu cheguei, um monte de plataforma, uma do lado da outra, eu falei, gente, eu quero fazer isso. E ali que eu vi, cara, foi a primeira vez que eu vi, assim, né?
Foi surreal. Para mim, foi a paixão à primeira vista. E, Calistene, só para a gente ilustrar, não é assim se formar Ah, e vai sair voando, não. Tem muitas horas de treinamento, tem muito simulador, tem muito estudo para entender aquele monte de botão, o que está fazendo. Você passa por um critério de avaliação exatamente. muito restrito, não é isso? É, é. A gente tem, inclusive, voa sobre o mar, né? A gente tem o Hilt, que você conhece. Conheço. É, para mim, aquilo é terrível. Conta um pouquinho para o pessoal entender o que que é o HILT que tem que ser feito. O Hilt é tipo, eles simulam que tem uma cabine de helicóptero e que está virando dentro d'água. E você tem que escapar dela. Então você não tem nada, não tem. Não, mas você vai com cilindro. Não, gente, vai sem nada. Só prende a respiração, vai e sai dali de dentro. Então é uma coisa assim que, para algumas pessoas, é agoniante. No caso, eu não tenho vergonha de Se dizer não isso. souber E, nadar, então. cara, é terrível, é terrível. Mas é uma coisa que salva vidas. Exatamente. Já aconteceram e salvou vidas, e tem que fazer. Então, assim, a cada 2 anos a gente tem que estar fazendo, tem que estar renovando, porque é o nosso trabalho, né? Voar sobre a água. É Eu uma sei que cabine. para pagar os dois motores, você tem que estar com aquele azar bonito, né? Mas, Eu falo que, assim, eu falo que a nossa manutenção, a nossa operação é muito boa. Hoje eu estou tendo a oportunidade de viajar em alguns lugares do mundo para trabalhar. E, assim, cara, o quão valiosa e comprometida que é a manutenção no Brasil e que é a operação. A gente tem um conhecimento técnico, a gente tem um know-how, até o objetivo do canal é tentar mostrar um pouquinho disso, porque o Brasil ele é uma escola, principalmente o nosso offshore. A gente tem uma quantidade é, de horas voadas e horas de manutenção que você não imagina. Só para te contar uma historiazinha rápida, assim que nós chegamos aqui, teve um colega nosso de trabalho que ele foi contar para a gente sobre a experiência dele. Ele não estava querendo se amostrar, não, ele só estava tentando contar a experiência dele. E ele falou, cara, eu tenho 15 anos de experiência no AW139, eu já troquei 4 motores e 2 transmissões. Aí eu olhei pro meu colega assim, o meu colega olhou para mim e falei, cara, mas 2, 3 motores às vezes é numa quinzena que a gente troca. Transmissão às vezes é uma por quinzena. é. 15 anos para trocar 4. Assim, no final eu não peguei muito do AW, né? Eu peguei muito o S9276. Eu lembro que S9276 motor toda semana eu tirava e trocava e colocava um e fazia manutenção. Então, assim, o nosso know-how ele é muito forte aí no Brasil. A nossa operação é muito forte. Teve um piloto aqui que chegou com tanta hora de voo que os caras não acreditaram. O Dust, não sei se você conheceu ele voou muito tempo no Brasil, ele tem um sotaque, ele morou na Holanda, ele é bem conhecido aí no offshore. E ele veio voar aqui, hoje ele está morando na Europa, ele veio voar aqui. Quando ele mostrou as horas de voo que ele tinha no Brasil, o pessoal ficou meio desconfiado com ele. Mas o que eu falo também, muita gente, tipo, acho que 90% das vezes que sabem, né? Porque eu sou meio tímida dessa coisa de, o que que você faz? Sou professora. Que eu falo de cal. Aí eu falo, porque eu sei, quando eu falo, piloto de helicóptero, vem, nossa, não sei o quê. E eu fico meio, sabe quando você fica, caraca, mas eu não sei se eu mereço tudo isso, aquela coisa assim. E todo mundo vem e pergunta, a primeira pergunta, mas você não tem medo? Aí eu falo assim, qual foi a última vez que você fez a manutenção do teu carro? Então, a gente pode dizer que é mais perigoso andar de carro do que andar de helicóptero, porque quando a gente pousa com o helicóptero, a manutenção vai lá toda vez olhar se tem alguma coisa. Vai olhar óleo, vai olhar tudo, vai checar. É muito E criterioso. você sabe como é que é, manutenção noturna, vai, se teve alguma coisinha, vai reparar. Então, a parte de manutenção é muito forte, Muito. principalmente no offshore. Então, assim, eu não tenho medo de voar por conta disso. Cara, para ter alguma fatalidade atravessando a rua, você pode ter também. Não, exatamente. E se você comparar em números, acidente de carro, acidente de ônibus, acidente de avião, acidente de helicóptero, você vai ver que é quase que incomparável, porque a Não quantidade. tem,
É muito mais. A A gente está única coisa é conversando que aí. quando cai um avião é muito mais gente, né? Aí ele vira uma notícia muito maior. E aí o pessoal fica com medo por causa desse holofote em cima da aviação. Mas não necessariamente que seja perigoso. Exatamente. A gente está há anos. Eu não lembro direito a data, mas a gente está há anos sem um acidente de offshore. Acidente fatal. É, Há anos. E a quantidade de hora voada por dia. O aeroporto de é. Macaé, eu conversei aqui com. Meu Deus, eu esqueci o nome dele, me perdoa. Mas ele faz parte da administração do aeroporto de Macaé. Mais 45, mais Uhum. 50 voos por dia. É, É muita coisa. É muita coisa. Entre pouso e decolagem, assim, é um troço fora do. Ariel Blanco. Lembrei o nome dele, o Ariel. E assim, é fora do comum, e graças a Deus, cara. E assim, lógico, a qualidade das máquinas, a confiabilidade, a manutenção, a preparação dos pilotos, a preparação técnica do mecânico. Então, assim, tudo isso é exato. envolvido. A Petrobras, por exemplo, ela é muito criteriosa com as inspeções, né? Para quem não sabe, É. a gente, além das inspeções programadas do fabricante, a gente sofre auditoria das contratantes, da Shell, da Petrobras, de todo mundo que está envolvido. Então, assim, tanto na parte de hora de voo, de piloto, de treinamento, de manutenção, do que está sendo feito, do que não está sendo feito. Então, assim, a segurança é um ponto muito forte mesmo. E isso traz muita É, segurança. e eu trabalhei na Bristol também, né, na área de treinamento. Então, isso que você está falando é real. Era muito treinamento, tanto para piloto, quanto para mecânico, quanto para a galera do administrativo, para todo mundo estar na mesma página, para todo mundo saber o que está acontecendo, sabe? Ah, teve alguma emergência? Como que vai proceder na emergência? Ah, mas faz muitos anos que não tem emergência. Mas todo mundo é treinado, sempre para ninguém esquecer como que é feito. Ah, na hora pode dar tela azul? Pode, mas que você foi treinar, você foi. Entendeu? É uma coisa que ninguém sabe qual que é a reação na hora, mas é uma coisa que a gente é treinado para isso. É preparado. Exatamente. Exatamente. E assim, a chance de acontecer, literalmente, é como você falou, é uma fatalidade. Porque a verdade é o seguinte: se o dia for o dia que o Papai do Céu quer, não Você tem, pode estar dormindo. pode estar dormindo, exatamente. Você pode levantar para ir no banheiro, já era. As coisas acontecem. E deixa eu te falar, e como é que ficou quando você começou a voar? Hoje você está como copilota, né? É isso, hoje eu sou copiloto do ADAP, Da W139, CHC, CHC. Uhum. e essa mudança de empresa, Faz sentiu a diferença? Senti bastante diferença, inclusive de máquina, né? O meu principal ponto foi máquina. A gente sabe, o 76 para o AW é um pulo gigantesco e eu fiquei extremamente feliz quando me chamaram um ano depois de eu no offshore, né, voando o 76, chamaram para o AW, nossa. Ainda fui fazer o inicial na Finlândia. Pensa, Ah, primeira vez na Finlândia, um frio, mas ó, coração tava quente, de tão feliz que eu tava. quanto tempo de inicial? Fiquei um mês. Um mês lá. E o que que inclui esse treinamento inicial para o piloto? Inicial, estudo da máquina Uhum. e depois a gente faz o simulador, né? Que é toda a parte de todas as emergências que pode ter, como que você pode fazer. Então é meio que um intensivão da máquina, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Pô, legal. E dá quantas horas esse simulador que vocês fazem? Eu fiz 40 horas, acho que foi. 40 ou 50 horas por aí. 40. E simula todas as condições de voo, né? Inclusive pouso em plataforma? Sim, inclusive pode para plataforma. A gente faz, mas assim, lá a gente fez o treinamento direto com a empresa lá, né? Certo. Então o foco deles não era o offshore, e Uhum. sim a máquina. Então a gente fez muito, todas as condições de máquina que, né, pode ter fogo no motor, pane de rotor de cauda, tudo, né? Pane a baixa altura, tudo que você possa imaginar com relação, assim, a gente fala que eles viraram a gente de cabeça para baixo, porque de tudo quanto é coisa que fizeram, a atitude anormal, a gente treina bastante a atitude anormal da aeronave, então, são situações que podem acontecer, pode,
Mas é tanto treinamento que a gente faz, a cada 6 meses a gente está no simulador. Então, a preparatória é muito grande para a gente estar voando no offshore, é o tempo todo treinando. Quem acha que vai entrar na aviação e não estudar mais, corre, porque não é assim. Impossível. Quanto mais você fizer esse tipo de evolução, né? Se você começa a mudar mesmo, a buscar. Entrou no offshore, então já era. É um treinamento por mês. No mínimo, para É, começar. E nossa, nem faz. É muito treinamento, é muita coisa, mas são coisas que, com certeza, uma hora você vai lembrar. a Você vai gente lembrar, vai ter. E só que é engraçado, né? Que parece ser bem massivo, mas pra gente é um prazer, né, cara? É tipo assim, é uma diversão, né? Tem uns mais É. chatinho, tem uns treinamentos que não são tão bons assim, mas, cara, tu fica assim, com gosto pra poder pegar mais conhecimento, enriquecer o currículo. Eu acho isso muito legal na aviação. E o mais engraçado é que eu saí do 7,6 para a W e o meu marido hoje ele trabalha na Bristol, né? Ele Uhum. é auxiliar de mecânico na Bristol. Legal. Aí ele estava trabalhando com a W. E aí ele chegou, você vai para a W? A gente ficou a noite inteira, nossa diversão era o quê? Ver vídeo no YouTube de acionamento, de ver como é que é. Os dois, assim, pra gente é, cara, uma diversão. Realmente é isso que você falou, é uma Eu ia te, diversão. eu ia te fazer uma pergunta agora, só que agora acho que esclareceu, ficou mais fácil. Teu marido também é da aviação. Eu ia te perguntar, e como teu marido convive com essa loucura tua de vai para um lugar para o outro e muda e toma atitude diferente? Porque quem não É, veio junto, estranha. Tem problema na família. quando a gente se conheceu, eu estava no administrativo, no Uhum. treinamento, e ele higienizava a aeronave. E aí ele foi evoluindo, ele foi para despachante também, ele foi despachante, depois ele entrou como auxiliar de mecânico. Então, ele viu a minha evolução e eu vi a evolução dele, assim. Então, a gente estava sempre junto, conversando, foi um negócio muito legal. E ele teve que aceitar, né? Ah, se ele falasse aviação ou eu, ele já sabia o que ia A acontecer. quinzena, a quinzena coincide? A quinzena coincide? Folga e trabalho? Não, porque ele, como auxiliar, ele estava trabalhando de segunda a sexta. Ah, Agora, por exemplo, ele foi hoje de manhã, foi para Farol de São Tomé, fica lá 15 dias. velho e bom farol Bem de na minha folga. longe, né? E aí, como é que faz? É difícil. Eu falo porque, olha, eu conheci a minha esposa agora tem 5 anos. No começo eu tive tanto problema com ela. Para ela entender essa escala e que vai ficar longe, que você vai perder Natal, e que você vai perder Ano Novo, e que você não vai estar junto no aniversário, e que você não vai ver filho. Ó, que luta que foi. Vou te falar que demorou uns 3 anos para ela entender o que é trabalhar no offshore. É, exatamente. E tem também que para o teu lado isso não pega tanto, mas para o meu lado, e o ciúme? Quantos pilotos homens que tem? Quantos pilotos mulheres tem? Eu imagino. Você está sempre no meio dessa varada. Pô, vou fazer o quê? Mas aí, uma coisa tem nada a É a ver com vida, outra. É o é a respeito, né? A confiança. Então, confiança. mas eu acho que a confiança e o respeito tem que ser muito maior. Aí a gente sabe que não tem aquele relacionamento vazio, vago, sabe aquela coisa rasa? Não. Ou é ou não é. E a Assim, pessoa tem que querer. e eu vou te falar, não é tanto só para o seu lado, não. Porque, por exemplo, tá em Farol de São Tomé agora, entendeu? Então, assim, tá longe. Vocês estão longe do outro. Então, tem que ter a confiança, tem que ter o respeito. Tem, Quem trabalha em tem. plataforma, quem trabalha no offshore, se o casal não tiver alinhado com isso daí, eu vou te falar, não dura muito tempo, não. É, tem que estar alinhado mesmo. E a aviação, assim, é uma coisa doida, porque hoje pode estar aqui, amanhã vai estar em outro lugar. E é igual você falou, vai perder Natal, Ano Novo. Piloto tem que escolher. E aí, você vai querer trabalhar Natal ou Ano Novo? Se quiser trabalhar no Natal, você vai ser da segunda quinzena. Se você vai trabalhar no Ano Novo, você é a primeira quinzena. Então, escolhe. Nossa, quantas datas eu perdi, quanto aniversário. E o engraçado é que eu falava para ela o seguinte: Renata, a gente comemora outro dia. Meu aniversário é no dia 12, eu vou chegar no dia 20, a gente comemora no dia 20. Rapaz, ela não conseguia entender isso de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque ela não tem jeito. Gente, já passou. Não tem como, já passou, tem que ser no dia. Aí ela sofria, meu Deus, Natal, tu vai estar trabalhando, como é que vai ser isso?
Eu, cara, não tem jeito. Tipo assim, para mim é uma coisa muito natural, 20 anos já trabalhando. Então, assim, eu aprendi a comemorar as datas em outros dias. Épocas. Então, Exatamente. as minhas filhas já nasceram nesse ritmo, né? Então, assim, as minhas filhas já sabem já. Ah, pai, meu aniversário é dia 2 de julho. Tá, ó, tô chegando dia 20. Dia 20 a gente vai fazer um bolo, faz um churrasco, faz uma festa e comemora. Mas tem que ser. Senão não funciona. Exato. Senão... Exatamente, exatamente. Não, e é engraçado, né? Porque quando meu marido volta de trabalho, assim, pensar, não, agora vão sair, vão aloprar. Não, a gente só quer ficar junto. Não interessa, assim, vai para barzinho, a gente vai junto. Ou vai ficar sentado no sofá, a gente fica junto. Então, assim, a gente só quer isso. Interessa onde, os amigos, vamos sair beber, eu vou junto, e vou também. Então, assim, não, a gente só não se desgruda. Exatamente. E assim, e o outro ponto que você falou, pelo fato de você ser mulher, hoje abriu muito o mercado, né? Tanto para piloto quanto mecânico. Comissário já tinha, né? Mas piloto e mecânico abriu bastante, né? Tem bastante hoje lá Abriu. no offshore, né? Muito, muita mulher. Na própria CHC, né? Tem várias mulheres ali. E é muito legal ver, assim, crescendo. Hoje, a gente tem duas, três, acho que são quatro comandantes. De copila, só eu ainda, hein? Falta eu Já, virar comandante. já. E, Mas é muito legal, assim, ver o crescimento da mulherada e o envolvimento também. Sabe, porque é uma coisa que eu não gosto. Tem que ter oportunidade. Tem nada. Você tem que correr atrás para isso também. Você tem que estudar também. Ai, não, mas é porque eu sou mulher, eu tenho que ter. Não tem que ter nada. Se você não tiver capacidade, você não vai e pronto. acabou. Sabe? Isso eu acho muito errado aquela coisa de a mulher querer ser colocada no lugar e não se colocar, né? Não trabalhar para isso. Então, é muito legal ver o envolvimento da mulherada, assim. Nossa, eu conheço mulheres no offshore maravilhosas, assim. Instrutoras, sabe? Aplicadas, terror da almarada, que pegam no pé. Eu acho isso muito legal mesmo. Normalmente é Porque mais não cri-cri com as coisas. Cri-cri no bom sentido, de é. exigir mais, de querer que faça tudo certinho, 100%. E mulher é mais detalhista, né? Aquela coisa da mulher ser Adoro. detalhista. Então, acaba que isso ajuda, de certa forma. Já sei até a tua resposta, mas sentiu algum receio? Alguma dificuldade pelo fato de estar entrando no offshore, mulher? Alguma Não. dificuldade a mais? Cara, a única coisa que a gente tem que se aplicar mais, mostrar que está estudando, mostrar que você está fazendo. Entendeu? A única Sim, de uma coisa. forma Eu geral, né? acho que tem que mostrar mais empenho, Mas, assim, no geral, igual, igual. E na turma que entrou agora na CHC foram 6 contratados. E aí eram 6 contratados, só eu de mulher também. Então, cara, a gente tem que. A gente acostuma a ser minoria, sabe? A gente acostuma a ser minoria. Às vezes, assim, tá conversando que você já tá conversando igual nada já. Assim, você vê. É o mundo que a gente vive o tempo todo. Não tem jeito, né? E deixa eu te- e como curiosidade para o pessoal, quem está voando fora e quer entrar para o offshore, qual é o número de horas mínimas pedida? Então, hoje, o offshore ele exige, algumas empresas, algumas contratantes, eles exigem 250 horas biturbina. Porém, tem alguns contratos que não exigem essas horas biturbina. Então, para ingressar sem as horas biturbina, em empresas que têm maior número de contratos, de outras contratantes, Certo. entendeu? Para poder entrar sem essas horas de biturbina e fazer esse biturbina dentro da empresa. Eu acho que seria o mais fácil, assim, para Seria quem está ingressando agora. E uma coisa que muito piloto de helicóptero não tem, por ser caro, IFR. IFR é exigência, padrão, né? Não tem jeito. é padrão, tem que ter. Porque para você voar fora do offshore, não precisa, né? Muita gente não exige.
Mas, assim, se você quer voar offshore, tem que ter o IFR. Esclarecendo um pouquinho, o que que seria o IFR? Vou por instrumento. Então, é aquela condição anormal, onde você está voando guardado, que a gente fala, voando dentro de nuvem. Então, você sabe como voar por instrumento. E a gente vê vários acidentes de pilotos que não tiveram offshore, né? Igual você com certeza já ouviu falar aí do voo da noiva, que o cara entrou numa atitude anormal, não conseguiu recuperar, porque ele entrou, né, no voo IFR e com certeza não tinha essa carteira. Então, é um voo diferente, é muito diferente. Tem gente que acha assim, não, só instrumento. Não. Se você não tiver aquela consciência de como que é o voo, não dá. Literalmente é um voo sem nada visual. Você está olhando só para as telas e para os instrumentos do helicóptero, né? E a gente fala assim, que quando a gente entra numa nuvem, o céu vira chão, o chão vira céu, né? Porque você vira ali que você nem sente. Você não sente o que está acontecendo na cabine. Você perde. Então é puro instrumento. Você olhar no instrumento, você saber onde está o céu, onde está o chão. Porque é nítido, assim. Você vê alguns acidentes, nossa, é triste de ver. Quando eu vejo, eu acho muito triste. Porque você vê que a pessoa entrou numa atitude daquela. Não foi nem imprudência, sim, mas aquela coisa de eu preciso. Você precisar das horas, você precisar do emprego, você precisar fazer aquilo e você se colocar numa situação em que você não sabe lidar. Então é triste, é muito triste. Eu acho muito triste. Os acidentes por conta, né, da falta do IFR. E a aviação ela cobra, né? Se você não sabe, ela vai te cobrar. Isso é na manutenção, isso é em qualquer lugar. Por isso que eu falo, É, conhecimento é a base de tudo, né? É, tá. se você falhar em algum ponto, ou se você tentar fazer alguma coisa que você não conhece, você pode ter certeza que você vai ser cobrado, Vai, porque não tem segunda chance. exatamente, exatamente. É uma, é uma aviação perigosa para aqueles que não querem saber como é que é. Para aqueles que não gostam de estudar, para aqueles que acham que tudo Exatamente. tá tudo Não é só, bom. não é você entrar e voar, não é você achar que vai pegar uma chave e vai resolver um problema. E eu sempre falo isso assim, né? Com alguns auxiliares que já passaram por mim, eu falo, cara, você tem que se dedicar, você tem que conhecer o que você está fazendo. Você não pode Exatamente. ser um repetidor. Você não pode ser Exatamente. repetidor. Eu nem sei se, assim, eu estou falando assim da experiência com manutenção, né? Para piloto, eu não sei nem se existe essa possibilidade. Mas tem muita gente que é repetidora, não vai buscar o que está acontecendo, o que acontece realmente dentro daquilo que você está fazendo. Né? Você vai trocar chutar aqui, você vai trocar uma bomba hidráulica. Não é você soltar duas linhas, quatro parafusos e remover. Você tem que saber o que que essa bomba faz, para onde ela joga o óleo, como ele faz o retorno, qual é a O pressão que que vai acontecer você que vai retirando? acontecer se perder, tem algum sistema de segurança para você literalmente estar sabendo o que você está fazendo. E, assim, graças a Deus é o que eu falo, a manutenção no Brasil, nesse ponto, ela é muito consciente, as pessoas, é mais nos auxiliares mesmo, na galera que está chegando, que você tem que pegar no pé no início, mas depois as pessoas entendem a seriedade da coisa, né? E acaba entrando no sangue. É isso aí. Nesse ponto, a gente tem o termo que a gente usa para, né, para piloto, que é o puxador de coletivo. Eu não quero ser puxadora de coletivo, entendeu? Eu quero entender daquilo. Estudo, tenho muito que estudar ainda. Vixe, muita coisa, mas é porque eu quero conhecimento para que na hora que eu tiver uma situação meio adversa, saber o que fazer, saber o que eu tenho na mão. Você sabe, né? O AW é uma mãe, é muito bom, mas você tem que saber lidar com ele. Exatamente. Apesar disso tudo, ele precisa receber alguns comandos. Então, assim, não tem jeito, não tem pra onde correr. Exatamente, exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Entramos no offshore, né? O piloto ele entra no offshore, ele começa a voar como copiloto. E como é essa transição para piloto? O que que faz? Qual é o processo que ele passa? Né? Quantas horas de voo? Como funciona para ele ser promovido a capitão?
A comandante. Comandante. Para ser comandante, ele vai precisar de horas na máquina, ele vai precisar de, no mínimo, se eu, não- a gente tem a base, até para quem está entrando novo, quer saber qual que é o documento que rege a aviação offshore, é a IOGP. A IOGP, ela fala quantas horas que tem que ter para você entrar na aviação, quantas horas tem que ter para ser promovido. Mecânico também, ele fala sobre a parte de mecânico. Então, a IOGP, quem gosta do offshore, cara, se você ler a IOGP, você vai saber de tudo. Mas, a princípio, são 200 horas em comando, que a gente fala, que é você voar, né, como comandante já na máquina, para ver suas atitudes, tudo. Você tem que ter um mínimo de horas totais, e não tem os mínimos totais agora na cabeça. Se não me engano, são 1.000 ou 1.500 horas totais que você tem que ter. Mas, e os anos de offshore? No mínimo 2 anos de offshore. Então, tem que ter. Então, um caminho que você não vai chegar e vai entrar como comandante direto, não. Não tem. Ah, eu vou entrar no offshore hoje, já sou comandante fora do AW139, e aí eu vou ser comandante no offshore. Não, você tem que ter os mínimos de voos offshore, porque é um voo totalmente diferente. É outro mundo. Ô, Caristene, está sendo muito legal o bate-papo. A gente já está aqui com 50 minutos já. Já estamos entrando na parte final, tá? Deixa eu te fazer umas perguntas. Sim. Qual foi o seu maior desafio dentro da aviação? O maior desafio foram as primeiras horas, porque são aquelas horas que, bem a que a gente estava conversando, sair da escolinha e completar as 500 horas de voo. Porque com isso teve muito chão, eu tive que abrir mão de muita coisa, tive que viajar para muito longe, ouvir muita coisa que a gente na hora fica muito bravo por dentro, mas por fora você tem que dar aquela risadinha, falar muito obrigada. Tive que ouvir muita gracinha, mas a gente tem que saber se portar no meio de tudo isso. A gente tem que saber como se esquivar. Ah, mas aí denuncia, não sei o quê. Cara, não é bem assim, a vida não é assim. Você pode sim, por você consegue se esquivar de certas coisas que acontecem. Então, para mim, o maior desafio foi me virar nas primeiras 500 horas. Eu imagino. É uma estrada longa, né? Não tem jeito. É, É um processo, mas que vai ficar pedindo arrego, de, ai, dá duplo comando, nananã. Nossa. É, dentro da aviação, dentro dessa linha, quem foi o seu maior professor? Ou quais foram os seus maiores professores? meu pai, que até em situações de emergência, que eu tive algumas emergências, eu liguei para ele, o que que eu faço agora? E o Paulo Vila Lima, que é o comandante da Bristol, até hoje, eu quero fazer qualquer coisa, eu ligo para ele e falo, o que que você acha? Então, que era o meu chefe, foi quem, né, me colocou aí na aviação offshore. Então, para mim, essas duas figuras aí A são gente... aqueles que... Um que é da aviação geral, que é o meu pai, e o da aviação offshore. Seu pai voava onde? Meu Curiosidade. pai voava aerofotogrametria, então ele fez África, ele fez Norte, Nordeste, e voou por tudo quanto é canto, e tudo quanto é aeronave. O pai está com mais de 10 mil horas de voo. Continua voando Eu ainda? falo que não, ele hoje parou, mas tenho certeza, chamou para voar, ele vai. Do jeito que ele é apaixonado. Ai, mas ele está em casa hoje, até semana que vem eu vou lá ver ele, dar um cheiro. Imagina o orgulho desse homem que não deve estar. Eu mando uns vídeos para ele. Ó, pai, onde que eu tô? Ele, oh, isso para poucos. Ele adora, ele adora. Eu vivo mandando uns videozinhos para ele. Legal. Vamos lá. Dentro da aviação, o momento mais difícil para você dentro da tua carreira? Mais difícil.
eu posso dizer, desafiador, Hum, as trocas de empresa. Tive duas trocas, né? Tanto da Bristol para Costa do Sol, tanto Costa do Sol para CHC. Porque quando a gente vai trocar de empresa, não é só ir lá e trocar. Tem tanta coisa envolvida. Será que vai dar certo? Será que é isso? Pô, mas eu poderia ser promovido aqui também. Ah, mas aqui pode ser mais rápido. Ah, mas será que eu tenho capacidade? Então é uma coisa que fica o coração e a razão brigando o tempo todo. Então, para mim, a parte mais desafiadora do offshore, assim, são as trocas de empresa. não é fácil. Eu já passei por isso algumas vezes. Milhões de perguntas que vêm na sua cabeça, né? Dúvidas, frio na barriga. O pior é que as pessoas, depois que, quando você faz, né, toma a atitude, nossa, mas você não pensou na empresa, a gente fala, o que mais eu fiz? A gente pensa em coisa. Tudo, em tudo. Cara, é um mundaréu de pensamento, assim, eu acho que para mim porque para mim é igual terminar um relacionamento, né? Não, eu não Isso sei se é você a vida. passou por isso, eu não sei se você passou por isso, que você tem algumas pessoas que você tem, assim, um contato maior, aí você chega para um e pergunta, cara, acho que eu vou fazer isso, o que que você acha? Não, vai lá, cara, vai, tu vai arrebentar, vai dar certo. Aí tu chega à noite e, rapaz, olha o teu tempo de casa, tu vai deixar isso tudo para trás, como é que você vai fazer? Não é isso? Piora mais ainda. Aí chega no final, não vai ter jeito, eu vou ter que decidir mesmo, porque ninguém tá me dando chance. Pergunta 10, 5 te dá força, 5 fala que, cara, e pensa, e os Chegou no final, vai ser você mesmo. Não Aí adianta. eu fazia conta, eu botava na ponta do lápis, aí eu botava lá tempo de empresa, não sei o que eu faço, o que eu faço. Só que eu também eu sou assim, meio parecido com você. Às vezes eu boto a coisa na cabeça assim, ó, e do nada eu pego e saio. Quando pintou a oportunidade de vir aqui para a África para trabalhar, meu colega me ligou, eu tinha 10 anos de CHC, era mecânico 4, eu tinha um salário legal, tempo de casa, tudo certinho. O cara falou assim, ó, é um contrato de 3 meses para ir para a África. O salário é tanto, 3 meses, não tem previsão de continuar. Se pintar alguma coisa, a gente vai para outro lugar ou continua lá mesmo. E aí, quer ir? Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu vou. Fiz igual você. Falei, não, eu vou. Pode botar que eu Desafio, vou. né? Aí depois que eu fui pensar, Eu amo um desafio, cara. Eu amo um desafio. Eu acho que isso que mais me colocou para frente assim na aviação, sabe? Mesmo sem conhecer ninguém, eu tá onde eu tô, né, dentro do helicóptero, ali, eu não conhecia ninguém. Então foi uma coisa que eu tive que muitas vezes pular a janela, porque a porta não abria, entendeu? Então a gente tem que ir, mas assim não me arrependo de nada. Eu acho que eu sempre tendo em vista, usando o meu caráter e o meu coração, eu cheguei onde é que eu tô, sabe? e o seu Eu nunca, conhecimento. E o seu conhecimento. e conhecimento a gente sempre corre atrás, cara. Não adianta falar, mas eu não sei. Ué, então por que você não está estudando? E uma Hoje outra eu coisa. sou instrutora de CAL, né? Para piloto de Que legal. helicóptero. E eu comecei com isso quando eu não tinha emprego nenhum. Fui para o Canadá, fiz um intercâmbio no Canadá, fiquei 8 meses no Canadá. Quando voltei, fiz um preparatório de 24 horas e fui fazer a prova. Quando saí da prova, o dono da escola onde eu me matriculei me chamou para ser instrutor. Legal. Aí é Você aquela pintou, coisa, aí o medo. Falei, tá. você é instrutora. E aí eu entrei no offshore e vi uma necessidade muito grande disso nos pilotos. Porque tem muito. Você é instrutor helical? Sim, de avião, de helicóptero? Não, eu gosto do helicóptero. Porque eu vejo que muita gente. É muito assunto. E aí eu gosto de focar numa coisa só. Então isso a gente ajuda tanta gente, é tão legal. É tão legal, eu gosto tanto dessa coisa. Eu falo, meu objetivo é que todo mundo tenha helical no offshore. Que legal. E vem cá, e como é que tu consegue conciliar isso, cara? Não é? Eu falo, meu dia tem que ter 48 horas. E Porque tu dá aula onde? eu dou aula via Teams, e Hum, aí eu faço tudo quando eu estou na missão.
partir das 6 horas, ou se eu não sou chamada, eu ligo, eu fico sempre em contato com os alunos. Eu ligo, falo, não tem horário agora, quer? Quero. Aí a gente faz. Então, é o tempo todo conversando. Tá na folga? Aí tá tranquilo. São 15 dias que eu posso dar aula normal ali. Mas os 15 dias de trabalho, se vira nos 30. Que vamos, não tem jeito. É o ritmo do offshore. É isso aí. Que não pode desistir. Isso eu falo. Olha, vontade de desistir, a gente tem umas 900 vezes. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você nunca tinha sido instrutora, né? Aceitou o desafio e foi. Aham, nunca. Se Eu era aluno. Eu se era adaptou aluno. bem, descobriu o talento. Falaram, eu vou mostrar para você qual que é o material, vou te ensinar o que que é, como que você vai ter que lidar. No meio eu vi a dificuldade dos alunos em algumas coisas, eu comecei a colocar jogo no meio, para a galera interagir mais. Acabou que deu certo. Tô aí. A porta abriu, passou e foi embora. E eu nunca divulguei, né? É uma coisa que eu nunca divulguei. Eu só fico Já aquela coisa, era. boca a boca, a galera, Se boca a boca, autorizar, a galera vai falando, se você autorizar, a gente já vai fazer divulgação, já bota lá a descrição, como te encontrar, tudo direitinho. combinado. Vamos lá. Cara, que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Não, O que que a aviação representa na sua vida? paixão. Minha maior paixão, acho que é a aviação, cara. A aviação é uma coisa que, desde pequena, a figura, né, do meu pai voando e tal. Eu vi a paixão que ele tinha pela aviação e hoje eu entendo plenamente. Para mim, eu gosto de desafio. Você também gosta de desafio, pelo jeito. Então, quem gosta de desafio é apaixonado pela aviação, que é um grande desafio. Tá intrinsecamente ligado, né? Não tem jeito. Aviação. Como é que é? Aviação, desafio, gente doida. É isso aí. É o Não combo, passou no psicológico, virou piloto. é o combo perfeito, não tem jeito. E, É. e deixa eu te falar. A gente sempre pede indicação de 2 ou 3 nomes, ou quantos você quiser para as próximas entrevistas. A gente Uhum. faz o convite, a gente pede para você fazer o contato antes, a gente faz a entrevista. Se você quiser deixar 2 ou 3 indicações aí para contar histórias boas, para ter um bate-papo como esse com a gente, quem você Olha, sugeriria? O nosso único critério é o seguinte: tem que estar envolvido na aviação. Pode ser auxiliar, até a tia do cafezinho a gente conversa, não tem essa. Todo mundo. eu vou te indicar uma pessoa, aí porque, né, aí é uma coisa que puxa muito pro meu coração também. Um que carpia café e virou piloto. Meu pai, Vamos sim, vamos sim. entendeu? Tem uma história sensacional, eu tenho certeza que vai puxar muita gente para aviação, muita gente. Porque é uma história, assim, de muita garra, muita garra. É bem Porque legal, vai ser um prazer, vai ser um prazer. tá? É isso daí. E eu tenho mais alguns aí que a gente vai conversando. Então tá bom. Ó, muito obrigado pela sua participação, tá? Foi um bate-papo muito bom. Aquilo que eu te falei, ó, já passamos de 1 hora. Se deixar, a gente vai emendando um assunto no outro aqui. E não para, não para nunca, né? Obrigado por você disponibilizar Ah, esse com tempo. certeza. Foi um prazer conhecer você, tá? Mais uma amizade que a gente faz, mais alguém que a gente conhece, uma história bonita aí, legal, de dedicação, determinação, que sempre eu tô vendo isso aqui, eu estou sempre pegando esse ponto. Abriu a porta, meu irmão, vai embora, entra, acredita no potencial, que É isso aí. Deus vai preparar e vai colocar tudo no lugar. É Calistene, isso aí. agora é com você, se quiser deixar um recado, mandar um abraço, falar com o pessoal aí, tá? Mais uma vez, para finalizar, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí o Chão de Angar pelo convite, agradeço por poder, né, explanar aí um pouco da minha história. Fico muito feliz que vocês estão abrindo portas e mostrando para a galera o que que é mesmo a aviação.
A gente pensa, né, que são só aqueles bichos enormes voando, e não é. Tem muita paixão por trás disso. É, 90% para mais das pessoas que entram na aviação é por conta de paixão. Então, se você está com um pouquinho de vontade de entrar na aviação, filho, mete a cara, vai. Se é isso que você gosta, não abre mão, só vai. Desafios acontecem. Ah, tem que fazer, então faça. Não vai deixar para depois, não vai arrumar desculpa, né? Porque tem gente que arruma muita desculpa. Para cada solução, arruma uma desculpa. Então, não seja assim. Só vai, que no final dá tudo certo. No final a gente olha para trás, assim, a gente fala, gente, jura que eu consegui tudo isso? Que deu tudo certo, né? Depois de tudo que a gente ralou, e dá certo. Só depende da gente. E é um orgulho muito grande olhar para trás, assim, né? Lógico que tem muita coisa para Nossa, ainda, né? Que não tem nenhum, todo mundo tá novinho aqui ainda, né? com certeza. E assim, tem muita coisa para conquistar, mas quando a gente olha assim, e vê as coisas que acontecem na nossa vida através da aviação, é inexplicável. É só quem está vivendo É, que consegue entender, é, tá? exatamente. Ó, muito obrigado. Fica com Deus. Eu que agradeço, e precisando, estamos aí, estamos às ordens. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.